Olá, turma, boa tarde, tudo bem? E aí, chegou a nossa sexta-feira, mais um dia para a gente concluir os trabalhos e iniciar o descanso, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre resolução de problemas, que está na página 234 da nossa apostila, tá? Então, a prof vai ler, vai explicar direitinho, tá? Então, resolução de problemas. Agora que você já conheceu alguns dinossauros e alguns animais de megafauna brasileira, vamos resolver algumas situações problema. Para isso, você poderá fazer desenhos ou utilizar material de contagem. Lembram? Vocês podem pegar os lápis de cor ou de repente sementinhas ou pedrinhas ou quem quiser mesmo fazer o desenho. Tá? Então, a atividade número 1 da página diz assim: na tabela a seguir estão os comprimentos e as alturas aproximadas, quer dizer, mais ou menos os animais medem esse aqui, tá? De alguns animais da megafauna brasileira. Então, o tigre, 2 metros de comprimento por 1 de altura. O preguiça, 6 de comprimento por 3 de altura. O mastodonte, 5 de comprimento e 4 de altura. Então, a gente vai responder sobre essa tabela. Qual desses animais tem o maior comprimento? Escreveu o nomezinho dele. Qual deles tem o menor comprimento? Sempre aqui da tabelinha, tá? Qual é a diferença de comprimento entre o maior e o menor? Então, a gente vai ter que ver qual animalzinho aqui que tem o maior comprimento, né? E o menor. E qual a diferença? Esse aqui tem 2, é o menor, e esse tem 6. Então, qual a diferença de um para o outro, né? A gente vai pegar o número 6 e vai diminuir 2. E aí a gente vai descobrir quanto que tem de diferença entre os dois, né? Ou quem quiser então, partir do 2 e contar até o 6 e ver quanto que precisa para completar, essa vai ser a diferença, tá? Aqui, quantos metros o mastodonte é mais alto que o tigre? A mesma coisa. Quantos metros a preguiça é mais baixa que o mastodonte? Então, no número 2, na tabela abaixo estão registrados os comprimentos aproximados de alguns dos dinossauros brasileiros. Tá aqui o nome dos dinossauros e mais ou menos o comprimento deles. E aí, novamente, vocês vão responder de acordo com a tabela. Qual a diferença de comprimento entre o maior e o menor dinossauro? Quantos metros o Uberbatitã tem a mais que o Saturnalia? Quantos metros o Santana-Raptor tem a menos que o Uberabatitã, tá? E assim vocês vão completando, então, os espacinhos de acordo com a tabela. Na página seguinte, nós vamos ter ainda a continuação, ó. Os 2 maiores dinossauros brasileiros também eram muito pesados. Então, o nomezinho dele chegava a pesar na toneladas. Quantos? Uma tonelada tem 1.000 quilogramas. Para você conseguir fazer uma comparação, o elefante asiático pesa em torno de 5 toneladas. O Tiranossauro Rex chegava a pesar 9 toneladas. Então, qual era a diferença de peso entre os maiores dinossauros brasileiros? Quantos elefantes asiáticos seriam necessários para dar o peso de um Uberabatitã? Quantas toneladas o Uberbatitã tinha a mais que o Tiranossauro Rex, desculpa. Um Gondwanatitan tem o peso de quantos elefantes asiáticos? E qual a diferença de peso entre o Tiranossauro Rex e o elefante asiático? A prof tá se perdendo nesses nomes difíceis, né? Então tá. Então é tudo, ó, sobre os dinossauros, certo?
E na página 237, então a gente vai falar um pouquinho sobre nomes diferentes de animais. Os nomes de alguns animais são diferentes e escritos com muitas letras. Vocês viram que até a prof, né, para ler teve dificuldade. Vamos fazer atividades com algum desses nomes. Então, ó, identifique o nome de 3 animais da megafauna brasileira e escreva-os separando as palavras corretamente. Então, aqui tem vários nomes e a gente vai separar eles e vai reescrever 3 animais da megafauna, não os dinossauros, e sim da megafauna. Escolha um dos animais da atividade anterior, esse que vocês escreveram, e escreva uma frase com ele, tá? Vai ter ali, vai ter o nome de alguns animais, vai ter 3 ali, então vocês vão separar, como a prof sempre diz, né? Podem pintar cada um de uma cor. E aí fica mais fácil depois para copiar ali embaixo, né? Reescrever o nome desse animal, tá? Na página 238, as palavras da legenda ficaram fora de ordem. Aqui é a legenda, tá? Organize-as e escreva uma frase que informe o que o dinossauro estão fazendo. Então tem floresta, branquiossauro, pela, andando ou está. Então, como é que a gente colocaria, né? O branquiossauro está andando pela floresta. A gente vai organizar essa frase. E embaixo também, dinossauros, 2 os brigando e estão. E na número 4, a palavra dinossauro é formada por várias letras. Use alguma dessas letras e escreva pelo menos 10 outras palavras. Por exemplo, peguei o R, o roda. Posso pegar o di, posso pegar o no. Então, vocês vão pegar sílabas, né, letrinhas, e vão formar novas palavras. Mas sempre palavras que nós encontramos no dicionário, tá? Não inventar palavras. E para finalizar, na página 239... resolva as situações problema a seguir, utilize a estratégia que quiser e registre em uma folha avulso como pensou. Então, vocês podem até registrar aqui no cantinho, não precisa ser numa folha avulsa, tá? Os dentes do tiranossauro mediam em torno de 20 centímetros. O dente canino do tigre chegava a medir 50. Qual a diferença? Então, quanto a mais o dentinho do tigre era maior que o do tiranossauro. E aqui, o mastodonte tinha 4 metros de altura. O tigre tinha 1 metro de altura. Quantos metros? O mastodonte era mais alto que o tigre. Também colocar o resultado aqui, mas pode fazer a continha, ó, de como vocês pensaram aqui do lado, tá? E um dinossauro tinha 4 patas. Quantas patas teriam juntos 2 dinossauros e 3 dinossauros? Use as letras do nome da preguiça gigante e escreva pelo menos mais 5 novas palavras. Veja um exemplo, como a gente fez na atividade anterior, tá? Pegar ali as letrinhas, então, e formar novas palavras, certo? Então, tá. Então, assim, gente, quem não conseguiu retirar ainda a apostila, o caderno número 4, é bom retirar o quanto antes, porque na segunda-feira nós já estaremos fazendo atividade com a nova apostila, tá? E como a prof já explicou, essa número 3, vocês podem ir concluindo, quem não concluiu, quem não conseguiu, e trazer ela para a escola no dia que nós voltarmos para as aulas presenciais, tá? Que será no dia 12 de novembro. Então, vocês poderão trazer essa apostila para entregar para a professora, tá bom? Então, ó, um super beijo para vocês, um bom final de semana e fiquem com Deus.